All right, good afternoon, boa tarde a todos. Esse é o nosso primeiro workshop de IA e possivelmente o primeiro de vários que a gente vai estar tendo. E eu quero trazer em primeira mão para vocês tudo que eu estou aprendendo sobre inteligência artificial, tudo que a gente consegue usar, utilizar para o nosso dia a dia. A gente ia fazer essa reunião só para os professores, depois falar, não, o pessoal da admin precisa saber disso também, chamei eles para participar. E possivelmente nossos alunos também, a gente vai disponibilizar para eles também, porque o que a gente está aprendendo agora, pessoal, realmente é algo muito, muito legal e não dá para ficar só, eu não consigo ficar só com essa informação, eu tenho que passar à frente. E também vocês vão ver porque eu preciso que mais pessoas usem isso para também me ensinar, porque é muito conteúdo, é muita coisa acontecendo no mundo do IA, do que uma pessoa não consegue acompanhar a velocidade, tudo que está acontecendo de mudanças. Então, pessoal, eu sei, a gente está logo acabamos de almoçar aqui, alright? Mas eu quero que vocês prestem o máximo atenção. Pode me interromper aqui e ali com perguntas e tudo mais, mas eu quero passar para vocês tudo que eu estou pegando, como eu estou usando a inteligência artificial, algumas algumas alguns hacks, algumas questões de produtividade para ser um pouco mais produtivo, que não é só IA, também algumas ferramentas que a gente acaba usando, para que a gente possa ser focado e multiplicar os nossos esforços, ok? Então, a gente não tem que temer a IA. E eu não sei se vocês já ouviram essa frase, né? Você não vai ser substituído pela inteligência artificial, você vai ser substituído por alguém que usa a inteligência artificial. Alguém já ouviu isso? Já ouviu essa frase? Yes? Good. Eu quero te falar que essa frase já está desatualizada, tá? Já era. Você vai ser substituído sim pela IA se você não acompanha a IA também, ok? Então, você não vai ser só substituído para quem usa, você vai ser substituído pela IA se você não acompanha ela também. Porque as coisas estão sendo muito, muito a velocidade. Pessoal, o que antes levava anos, hoje leva meses. E por um modelo novo sair, que é tipo dobro ou triplo de potência, tá levando, em breve vai levar dias. E a tendência é essa, ok? Não que a gente tenha que acompanhar tudo nessa mesma velocidade, mas a gente tem que estar conectado ao que está acontecendo e pegando as habilidades práticas. Qual o maior problema? A maioria de nós usa a inteligência artificial muito superficial, ok? Você usa muito uma camada, vamos falar assim. Você não entra na questão profunda. Eu assisti um vídeo recentemente que o exemplo que o cara usou foi fantástico. Por exemplo, eu estava usando isso, claro, no sentido de marketing, mas vamos usar nosso mundo do inglês aqui, para vocês terem ideia. Um professor normal de inglês é como se fosse alguém que entra no primeiro andar de um prédio e ele é genérico. Ele está lá, ele é um professor que utiliza uma sala, é um professor mais um. Ok? Ele é um professor genérico, ele vai ensinar inglês com livros, com gramática e tudo mais. Imagina que fosse o primeiro andar de um prédio, um professor genérico. Um professor que, sou um professor de business, sou um professor mais de aulas particulares, sou um professor com mais experiência, alguns anos. Esse é um professor que você tem que caminhar um andar acima para encontrar ele. Aí já tem um pouquinho menos pessoas. Um professor um pouquinho mais especialista, um professor que é professor para inglês para engenheiros, professor para inglês para ah, piloto de avião, para enfermagem, é como se você fosse um professor no segundo andar. Mas e um professor de inglês que ajuda o aluno a sempre passar em entrevistas com confiança e habilidade total? Esse cara é um sniper, ele é um cara muito secreto. Ele não está em um andar, ele está num quarto escondido, ok? Alright? Então, quantas pessoas vão chegar até ele? Muito poucos.
certo? Muito poucos. Então, o que acontece? Qual a diferença desse professor que é sniper, que é esse professor que ele é bem focado, ou esse profissional? A gente pode aplicar isso a todas as profissões, né? Qual a diferença desses para os outros? É que esse focou em um problema só e falou: eu vou ser melhor nisso, eu vou ser bom nisso. E ele deu muitos esforços e aprendeu tudo que tem que aprender. Todo tipo de entrevista de emprego, ele treinou. Qualquer área, qualquer coisa, tem um cara que consegue te ajudar por uma coisa bem específica. Usando esse exemplo, na inteligência artificial, a gente também consegue ser. Qual tipo de usuário vamos ser? Aquele que só faz perguntinhas por ChatGPT, que nem uma pesquisa no Google? Aquele que faz o ChatGPT elaborar umas perguntas maiores? Aquele que consegue criar agentes e fazer algumas automações, ou aquele que vai fazer a inteligência artificial fazer ele ficar melhor. Fazer a inteligência artificial ser o seu personal private teacher, seu professor particular, seu coach, seu mentor, aquele que vai fazer você ser melhor. Porque o que está acontecendo? As pessoas que estão usando a inteligência artificial estão ficando mais burros, não mais inteligentes. Ok? Why? Porque igual a criação da calculadora. Para de pensar, para de fazer cálculo. Usa tudo na calculadora. Então, às vezes a gente tem que usar a inteligência artificial como um parceiro criativo, ok? Um parceiro criativo. Então, essa é a premissa, é isso que eu vou falar com vocês hoje, como a gente consegue criar esses parceiros criativos. Hoje vocês vão aprender um pouquinho a fundo nisso, mas o objetivo aqui é para instigar a curiosidade, ok? Vocês têm que ser curiosos. E eu vou falar uma coisa que eu não sabia que isso era uma habilidade, mas nossa sociedade, nossas escolas nos treinam a não ser curioso, a ser menos e menos curioso. Why? Porque a gente é treinado a pensar em respostas prontas, em gravar informações, fatos e regurgitar esses fatos. A gente não pensa, a gente não fala por que isso, por que aquilo, por que é feito dessa forma? Tem uma forma melhor? A gente não é inquisitivo, a gente não pergunta. Todo mundo, eu brinco falar, todo mundo está se tornando soldadinhos bonzinhos, que só faz aquilo que é mandado, né? E se você quer subir de cargo na vida, os melhores soldados, os maiores profissionais são aqueles que conseguem pensar na hora com a situação que está acontecendo e criar soluções que ninguém nunca pensou e ninguém nunca pediu. E essa habilidade de ser curioso, eu tenho percebido que é raro de encontrar na maioria das pessoas. É muito, muito, muito raro. Então, eu quero, e é algo do qual a gente consegue aprender, porque todo mundo nasceu curioso. Eu vejo minha filhinha, Isabela, 2, 3 anos, nossa, ela está na fase, que isso? A frase é, que isso? Pai, que isso? Pai, que isso? Pai, que isso? E ela está perguntando por quê para tudo também. Por quê? Por quê? Tá entrando naquelas ondas dos porquês, né? E em algum momento das nossas vidas, todos nós paramos de ser assim, né? Que isso? Que isso? Por quê? Por quê? Por quê? A gente aceita as coisas meio que normal, aceita o padrão, aceita o status quo. Então, a gente tem que quebrar esse molde, porque se você entra com essa mentalidade no ChatGPT, ele vai refletir você, tá? Isso que eu estou querendo dizer. A gente tem que mudar o lado de pensamento, o mindset, o jeito que você vai usar a inteligência artificial é você melhorando como pessoa, você melhorando sua qualidade de pensamento, sua qualidade de perguntas. É a única forma que você consegue fazer a máquina te ajudar a alcançar maiores voos. Porém, tem um hack, tem uma coisa muito bacana que a gente consegue aprender isso de uma forma mais rápida, que é achar e encontrar frameworks. Frameworks ou modelos de pensamento, ok? Todos vocês, eu quero que vocês anotam isso. Vocês têm que pesquisar e querer saber quais são os melhores modelos de pensamento para aquela situação, para aquele momento.
ok? E eu vou logo em cara já mostrar uma demonstrativa de uma inteligência artificial que eu criei ontem à noite para vocês hoje. Olha que legal. Criei ele ontem. Não que eu criei, vocês vão entender que tem uma coisa chamada um GPT, você consegue criar um agente do chat GPT focado por uma solução, por uma coisa única. E eu vi um prompt num site e eu peguei, modifiquei, adicionei umas coisinhas extras e isso me ajudou demais. Então, vou dar uma demonstrativa ao vivo aqui para vocês, para todo mundo entender o que eu estou querendo dizer, o que eu estou falando aqui, ok? Então, vamos lá. Deixa eu compartilhar minha tela. Todo mundo ok até agora? All good? All great? Yes? No sleeping, please? All right? Vamos lá, vou compartilhar com o som aqui e vamos lá. Ok. Então, um, eu tenho certeza que eu acho que consegue ter isso no ChatGPT grátis, tá? Embora eu use a versão paga, então eu tenho umas funções, uns comandos maiores. Pessoal, muitas das coisas que eu vou apresentar aqui, o grátis dá conta, ok? Muitas dessas dá conta. E eu só vou recomendar você ir para o pago quando você sentir que você estourou o limite, que você sentir que você barrou, que você usou tanto que o negócio pediu para você, opa, seus créditos acabaram. Se você não chegou nesse momento no ChatGPT, já mostra que você está usando muito pouco. Se você nunca chegou e ele pediu para você pagar, já mostra que você está usando nem 1% do que você deveria estar usando para automatizar e fazer de forma mais rápida. Mas existe uma coisa chamada GPTs, ok? São o chat GPT, mas mais focado, com instruções pré-configurado. Às vezes a gente chama esses de agentes de IA. Um agente de IA uma inteligência artificial que ele é treinado e focado para executar certos processos e certos comandos. Eu posso criar um agente de IA para mandar e-mails para mim. Eu posso montar um para mandar mensagens no WhatsApp para todo mundo. Eu posso criar um para fazer minhas próprias postagens na internet sozinho, sem eu ter que fazer. Então, é chamado GPTs, ou agente de IA. Então, eu criei um chamado Lucian Veil, que legal, ele é o chamado Architect of Clarity, arquiteto de claridade, para você ser claro, né? Então, eu vou dar para ele alguns comandos. E qual o nosso objetivo hoje? É falar sobre aprender a inteligência artificial de uma forma melhor. Então, uma função, se você não souber, eu gosto, e eu já vou dando uns hacks para vocês, tá? E vai anotando. Se você gostar disso, eu faço workshops ou vídeos depois, focado nessas ferramentas que eu vou passando para vocês agora. Eu tô cansado de digitar, pessoal. Eu tô usando tanto o ChatGPT que você usa demais. Você quer falar mais prompts. Então, digitar é muito lento. Então, eu dito as palavras. Então, eu faço dicção. Então, eu uso o nativo do ChatGPT, se você tem acesso. Às vezes, os gratuitos não têm. Então, pode ser que esse é uma coisa paga. Então, eu uso esse para falar. Porém, se você não tiver o gratuito, tem como incluir um extension no Chrome, que é esse aqui, esse cara aqui. Hello, this is Lucas Cavalcante. Alright? Ele não entende, ele está programado em inglês. Então, tudo que você fala, ele digita. Então, ele está aqui, deixa eu mostrar para vocês, é o Voice In. O nome dele é Voice In. Tentar mostrar para vocês como que esse cara aqui, tá? Então, Voice In. É só você pesquisar extensions, você vem em gerenciador de extensões e você pesquisa por extensões. Você pode ir no aqui, Voice In. Aqui o meu ele vai digitar aqui. Ou você pesquisa no Google mesmo, Voice In extensão. Okay? Aí, Voice In ditado de voz de texto para o Chrome. Fantástico. Então, isso me ajuda demais. Quando eu estou no próprio. Deixa eu ver se eu tenho um WhatsApp aberto aqui. Não, não tem. Eu deixo. Eu estou no Canva.
Eu vou abrir um texto aqui. Ok, we are gonna write. Olha que legal. Ok? E você pode trocar a língua para o português ou inglês, dependendo do que você está fazendo. Então, primeira coisa eu gosto de fazer é isso. Se não, uso o nativo, ele não é perfeito, então você vai treinando até pegar. Tem um outro comando Windows H no seu computador, o próprio Windows tem um nativo também, só que eu acho que esse voice é um pouquinho melhor, ok? Então, vou perguntar aqui para o Lúcia, para me ajudar a entender IA de uma forma melhor. E tanto faz você falar inglês, português ou misturar no meio, porque ele vai entender tudo, tá? Então, eu vou fazer essa pergunta em português. Oi, eu estou com dificuldade de entender o que é IA, o que é IA generativa, como usar o ChatGPT. Todo mundo fica falando disso e eu quero aprender a usar para a minha vida, para eu ser mais produtivo no que eu faço. Então, você dá o OK aqui. Ele transcreve tudo. Então, ó que legal. Esse é muito bom porque ele coloca os pontos, vírgulas e tudo mais. Então, é bem legal. Os outros não faz isso. Ó, o que eu gosto de fazer também é escutar a resposta, né? Olá, é um prazer te receber aqui. Você não está sozinho. Muita gente sente essa pressão de entender o que é IA, como usar o chat GPT e como aplicar tudo isso na vida real. Vamos clarear isso agora, passo a passo. Antes de mergulhar nos modelos mentais, me responde uma coisa para eu poder adaptar tudo para você com precisão. Qual é a principal área da sua vida ou do seu trabalho onde você quer ser mais produtivo usando IA? Por exemplo, você quer acelerar tarefas do dia a dia? Melhorar seu trabalho, escrever, vender, planejar, decidir, aprender mais rápido ou outra coisa específica? Isso vai me mostrar onde aplicar os modelos certos. Ó, eu tenho uma escola de inglês e eu preciso melhorar meu marketing. Eu estou tentando montar um novo site, mas eu também cuido da área de vendas também. E se eu não estou nas vendas tão forte, as coisas não andam como eu gostaria. Eu fico preso entre arrumar meu site e vender mais. O que eu deveria fazer primeiro? Não é bom você falar o que eu deveria fazer, mas é só um exemplo para você treinar a pergunta. Infelizmente, às vezes, esse aqui, já percebi que ele trava às vezes, eu tenho que repetir. Eu tenho uma escola de inglês e eu preciso melhorar meu marketing. Eu não tenho um funil de vendas, o meu site está desatualizado, mas ao mesmo tempo eu estou muito preso em fazer vendas. Eu preciso vender mais, eu preciso fazer cold calling, outreach, e às vezes eu não sei me dividir bem para eu poder fazer qual tarefa primeiro. Eu quero ver quais eu posso automatizar, usar IA para me ajudar. Quanto mais específico for o seu problema, quanto mais você falar para ele, melhor. Então, é muito bom quando você dita, porque quando você está escrevendo, você talvez está preguiçoso para escrever. Então, você vai escrever mais lento, mais pouco. É por isso que quando você dita, você fala mais, você consegue dar mais contexto. Imagina a IA como se fosse seu personal assistant, seu assistente pessoal. Imagina que você tem uma secretária, um secretário personalizado que te acompanha em todo lugar. Só que é uma pessoa, você tem que dar clareza, você tem que ensinar ele. Ele é muito inteligente, mas ele só vai fazer aquilo que você pergunta. Então, é por isso que eu criei esse para ele fazer o quê? Ele não joga a resposta, ele não regurgita a resposta automaticamente. Ele faz perguntas. Para quê? Para entender a minha necessidade e depois ele traz clareza. Aí, vamos jogar. Oh, que legal, que rápido. Enquanto ele está falando, eu vou ler aqui porque não vai dar tempo. Perfeito. Agora temos um núcleo desafio. Você é o dono da escola de inglês, mas precisa vender mais. Está afogado em tarefas sem um funil estruturado, nem o uso estratégico de IA. Isso se encaixa no domínio de estratégia, mais produtividade, mais decisão sob pressão. Antes de aplicar os 10 modelos mentais certos, deixa eu te ditar o contexto.
Aí vai te explicar. Olha que legal, a gente vai te ensinar. Isso é diferente do que usar IA e só perguntar as coisas, que aqui ele vai te ensinar o que ele está fazendo. Modelos mentais são estruturas de pensamentos que nos ajudam a ver com clareza, pensar melhor e agir com precisão. São como óculos que revelam o que está invisível quando você está no meio da confusão. Eles tiram o ruído, expõem os padrões ocultos e mostram onde atacar primeiro para criar alavancagem real. Agora vamos direto ao ponto com 10 modelos mais potentes para o seu caso. Isso é poderoso. Muito, muito poderoso. E ele está respondendo em português porque eu perguntei em português, tá? Se você fala com ele em inglês, ele vai te responder em inglês. Isso é perfeito para nós teachers, né? Eu gosto de respostas em inglês. E também alunos que possivelmente estão assistindo isso, você vai ser treinado, porque quando você clica o áudio, ele fala em inglês. Ok? Então, é fantástico. Ó, modelo, aplicação breakdown. Então, a gente tem o modelo leverage. Leverage é alavancagem. Alavancagem é fazer mais com menos, em vez de fazer força. Você muda o ponto de apoio. Reframe. Você não precisa fazer tudo. Precisa identificar uma ou duas tarefas que multiplicam as outras. Uncommon Insight. Seu tempo em cold call pode ser reduzido drasticamente se você tiver uma automação rodando em paralelo. Ação. Escolha um canal, WhatsApp, e-mail, Instagram, e configure uma automação básica com IA que envie mensagem de boas-vindas, respostas em lembretes. Aquilo que a gente está fazendo, Leandro, com Green. 80-20 Rule. Todo mundo conhece essa aplicação que 80% do resultado normalmente é feito por só 20% do esforço. Vem de 20% das ações. Seu problema não é falta de tempo, é excesso de esforço nas áreas erradas. Uncommon Insight. 20% dos leads geram quase todas as matrículas. Você precisa mapear quem são esses. Ação. Pegue seus últimos 10 alunos e veja de onde vieram. Dobre o esforço nesse canal. Second Order Thinking. Pensar além da primeira consequência. Fazer cold call sem funil é apagar incêndio com gasolina. É urgente, mas não é o que resolve de verdade. Uncommon Insight. Vender hoje sem sistema que gera vendas amanhã te mantém preso. Que legal, que forte isso. Bloqueia 2 horas da semana só para estruturar uma sequência simples de e-mails ou mensagens com IA que nutre os leads. Ok? Parkinson's Law, o trabalho se expande até ocupar todo o tempo disponível. Ok, isso aqui, eu quero que vocês anotem. Todo mundo vai estudar o que é Parkinson's Law a fundo. Ou melhor, você vai pedir para a IA te falar o que é Parkinson's Law a fundo. Porque deixa eu... essa é uma coisa fantástica, principalmente para mim, para eu que eu sou um pouco mais perfeccionista nas coisas, eu demoro muito para executar, isso é incrível. E a maioria de nós é nisso, em determinadas áreas. O trabalho se expande até ocupar todo o tempo disponível. O que isso quer dizer, pessoal? Se você decide, um exemplo, se você fala assim, ontem foi feriado, por exemplo. Se você decide, eu vou limpar minha casa a manhã toda. Vou acordar 7h30, 8 horas, vou limpar a casa até meio-dia, depois vou sair. Você vai levar as 4 horas para limpar a sua casa. Ok? Você vai literalmente levar todas as 4 horas para arrumar, ajeitar, limpar a casa. Se você dizer, eu vou arrumar minha casa em 1h30, você vai limpar a sua casa, e você executa, né? Você vai limpar a sua casa em 1h30, 2 horas mais ou menos. Você vai limpar muito menos do que as 4 horas, ok? Aí eu não quero entrar na situação, será que ficou bom ou não, perfeito ou não, mas a questão é o quê? Você vai executar aquilo com um tempo dedicado, dado àquilo. Então, quando alguém dá metas, deadlines, isso é fantástico para todo mundo que está aqui. Se eu, por exemplo, eu perguntei para a Kawane, você precisa entrar e conhecer os alunos nas salas. Eu não dei deadline para ela. Então, em outras palavras, ela vai levar o tempo, naturalmente, ela vai levar o tempo que for até se eu não coloco o deadline. Agora, se eu dou 7 dias para ela fazer isso, ela vai levar 7 dias. Talvez não termine tudo, mas mais de 80% do trabalho é feito. Quando você coloca um deadline, é muito importante vocês saberem o poder de deadline. Se vocês não têm deadlines, o que é um deadline? É uma data de entrega. Em tudo na sua vida. Eu preciso perder peso
Preciso perder 5 quilos. Se você não coloca uma data, não vai acontecer. Meu aluno precisa ir para o nível B1, B2. Se ele não tem uma data, não vai acontecer. Tem que ter data, tem que ter uma meta muito, muito clara. Se você não usa isso, pessoal, olha que legal. O que a gente está aprendendo aqui? A gente não está. A IA está nos ensinando um modelo de pensamento mais alto. E ela vai te ajudar a criar esses modelos de pensar de uma forma melhor. Reframe, você está ocupado, mas não significa que está sendo estratégico. Suas tarefas podem ser mais curtas se você impor limites de tempo agressivos. Faça cold call por 25 minutos cronometrados, depois pare. Esse foco produz mais resultado que 2 horas dispersas. Olha que forte. E outra coisa, cronometrar as tarefas que você está fazendo. Estou preparando coisa do Dia das Mães. É 1 hora. Coloca o relógio, pum. Você vai fazer em 1 hora o que tem que fazer. Corta toda a distração. Em 1 hora, ninguém fala comigo. And do it. Então, muito forte. First Principles Thinking. Quebra tudo até os fundamentos. Precisa vender mais? É vago. O que é uma venda? Como ela acontece do zero? Uma venda é uma sequência. Atenção, confiança, decisão. Automatize o início. Escreva 3 etapas. Ok, não vou falar tudo, porque ele dá 10. Depois ele dá um resumo. E olha aqui, Pain Map Check-in. Esse eu sou feliz porque eu mesmo coloquei isso, eu que editei. 80, 90% do prompt já veio de um outro que eu peguei e esse eu coloquei. Qual desses modelos te deu um soco no estômago? Qual dessas ações você ainda não fez e por quê? Então, eu vou só falar aqui as ações 3 e 4 e 5 e 6. Não fiz a 10. Só para vocês terem um exemplo. Aí ele estruturar uma sequência de e-mails, mensagem com IA, fazer call por 25 minutos, eliminar 2 tarefas que você faz por hábito, né? Simular uma sequência social. Ok. Alta prioridade, ação 10. Então, ele vai te dar clareza, vai te falar o que teve que fazer. Claro que eu dei qualquer resposta aqui, mas ele já fez aqui. Aí ele já consegue elaborar uma ação prática para aquilo, ok? Então, isso, guys, é um agente de IA. Isso é usar a IA com inteligência. É framing a questão bem. Isso a gente vai ter nesse Lucian aqui e todos vocês vão ter, porque eu vou compartilhar para vocês o link desse bot, para vocês brincar com ele, ok? Então, quem tiver aqui nesse call, quer usar o Lucian, vou mandar para vocês depois, alright? Então, esse é um exemplo do que eu estou falando, entrar no segundo andar, no terceiro andar do quartinho escondido, ok? É profundidade de conhecimento que a gente tem que começar a entrar, alright? Então, vamos lá. A IA não é apenas uma ferramenta, é um colega de equipe. Eu tenho que reframe. Eu costumo falar que inglês é uma ferramenta. Inglês é uma ferramenta. A IA não é inglês, ok? Ela é um colega de equipe, é alguém para estar ao seu lado. Estamos entrando numa nova era. Assim como o e-mail e os smartphones transformaram a forma como trabalhamos, a inteligência artificial generativa está mudando tudo novamente. Mas para colher os benefícios reais, é preciso mudar a forma como nós relacionamos a ela. Então, porque a maioria não está vendo resultados, 10% da população consegue ganhos reais de produtividade com IA. Então, olha que interessante isso. Apenas 10% de todo mundo está usando IA como deveria usar. 90% dos usuários está tratando IA como uma ferramenta qualquer. Alright? Então, é isso que eu estou falando aqui, que a gente tem que estar mais atento. Mude sua mentalidade, colabore com a IA. Gere ideias com um colega experiente. Revisa conteúdo, feedback sobre o que você escreveu. Planeja juntos, organiza projetos e tarefas. E entrevista, propõe soluções para seu trabalho. Pensa em ChatGPT ou outras ferramentas de IA como um colega experiente pronto para colaborar com ideias. Revisar o que você escreveu, gerar sugestões, planejar
com você e até entrevistar sobre o seu trabalho e propor soluções. Então, um exemplo prático de fazer isso é, deixa eu ir num chat GPT normal aqui, tá? Tô no normal. E eu vou perguntar para ele, ah, eu não sei o que fazer nesse final de semana em São Paulo. Eu tenho uma filha de 3 anos e sou casado também. Eu e minha esposa estamos cansados. A gente quer passear com nossa filha esse final de semana. Me propõe 10 lugares legais. Então, uma pergunta qualquer, que normalmente... a gente pode fazer uma pergunta genérica, assim, mas eu vou te mostrar como que a gente melhora as respostas. Então, ele vai fazer... E está ficando cada vez mais poderoso, está buscando na internet coisas e vendo bem. Ó, Parque da Mônica é legal, só que é caro pra caramba o Parque da Mônica, eu não falei isso. Aquário de São Paulo, Parque Ibirapuera, oh, legal. Instituto Butantan, Parque Bulimax Morumbi, o Museu da Imaginação já foi, mas o novo ainda não. Zoológico de São Paulo, opa, Zoológico seria legal. Play Center, Aricanduva é longe demais. Parque de aclimação, parque, ok. Ó, legal. Agora eu vou dar mais contexto. Eu recebi a resposta, agora eu vou dar mais contexto. Ok, eu moro em Pirituba, na zona oeste de São Paulo, e eu gostaria de saber a distância para esses lugares, mas também os valores. E cria isso em formato de tabela para mim, mostrando os prós e contras de tudo. E faça perguntas relevantes para ajudar você também a entender os meus gostos. Então, eu falo para a IA fazer o quê? Usa a IA para criar perguntas melhores, para fazer perguntas. Você tem que fazer a IA fazer perguntas para você, para ela ficar mais preciso. Nunca aceita a primeira resposta. Se você está jogando e pegando a primeira resposta, é preguiça mental. Você está muito raso. Você tem que buscar mais, você tem que fazer ele trabalhar mais um pouquinho. Ok? E ele vai trabalhar mais um pouquinho se ele tem contexto. Ó, que legal. Aí ele gera uma tabelinha para mim. Aí eu posso pedir para ele gerar uma tabela em Excel, em PDF. Eu consigo fazer coisas muito mais longas. Vocês que precisam fazer pesquisas para eventos e tudo mais, esse é um jeito inicial para te ajudar, porque outra coisa, não podemos confiar 100% em IA nunca, alright? Ele ajuda muito, mas pode ser que ele lê de um site de uma informação desatualizado. Então você tem que ficar também sempre atento. Nunca esquece que ele é uma máquina. Okay? Então olha que legal a tabelinha, considerações e dicas, perguntas para melhor personalização. Olha que legal. Preferência de atividades, deslocamento, orçamento, duração de passeio. Eu deveria ter feito ele fazer essas perguntas no começo, aí ele geraria as respostas melhor. Mas esse é só um exemplo, só para vocês verem o que dá para a gente poder fazer. Aqui já está um pouquinho melhor, já gostei, mas está muitas opções. Então vou simplificar aqui, processo de atividade. Minha filha ama animais e eu e minha esposa estamos cansados também. Então eu quero levá-la para um lugar, mas também um que eu e minha esposa descansa e minha filha gosta também. Eu posso usar carro, mas eu não quero ir nada mais do que 30 minutos, 40 minutos de distância. Meu orçamento para nós três, vamos colocar R$ 300 no máximo, R$ 100 para cada. E a duração do passeio não tenho problema com isso, pode ser o dia todo. Você vê como eu sou mais rápido e legal para responder falando e lendo as perguntas, né? Vocês perceberam isso? Eu falando e lendo as perguntas, eu ganho velocidade? Ele vai pensar. Enquanto ele está pensando, deixa eu mostrar para vocês aqui embaixo, deixa eu até subir aqui para vocês não. Aqui embaixo temos funções extras. Tem um botão chamado buscar, que se você quer uma pesquisa mais profunda, você clica nesse botão, ele vai buscar a web mais forte. Investigar é como se fosse um deep research. Então, se eu quero investigar
uma coisa muito, muito profundamente, ele vai mais fundo, ele deixa a IA pensar mais, ok? Então, ela pensando mais, ela vai te dar uma resposta melhor. Quanto mais contexto e mais tempo você dá para ela, melhor é. Tem a função de criar imagens e tem uma função de lousa que é bem legal. Depois eu te mostro como, se der tempo, a gente vai mostrar a lousa. Ó, que legal. Com base na sua preferência, uma filha de 3 anos que adora animais, o orçamento é 300 para os três, deslocamento é 40 minutos de carro a partir de Pituba, a pessoa passa o dia todo. Essas são as melhores opções para seu final de semana. Ó, zoológico, distância, adulto, criança, já me deu com valores. Prós, contra, Aquário de São Paulo. Aqui vai passar meu orçamento, que o Aquário é caro. Não, o zoológico não está tão caro não, hein? Estacionamento, até estação. Você viu? Ele viu que eu usei carro, já me deu o valor do estacionamento, né? Mas tá bom, hein? R$ 240 para três. Aquário, Museu da Imaginação, tá carinho o Museu da Imaginação. Play Center, família. Esse tá barato, hein? Ó, entrada gratuita. Parque Ibirapuera, muito bom. Legal. Ó, você percebeu que ele saiu do meu formato da tabela? Aí falou, eu quero em tabela isso. Ok, eu quero isso em tabela, em formato de Excel, pronto, para eu poder baixar. Então, você tem que voltar ele a ficar focado. Não esquece de conversar com ele para ele voltar ao barco. Se ele sai fora, você tem que nudge ele de volta. Uma coisa enquanto ele vai parar aqui, eu tirar algumas perguntas com vocês, eu tenho mais um ou dois coisas que eu quero mostrar para vocês aqui. Um, a IA sem clareza e sem direção é nada, tá? É um Ferrari bonitão parado na garagem. Você precisa ser claro e ele precisa de um piloto. Alright? Então, se você não está claro e você não sabe dirigir, você pode usar ela para te ajudar a criar clareza. Depois que você define a clareza bem, depois você fala, ok, baseado nessa conversa nossa, vamos fazer isso e isso. Alright? Então, você precisa ter a clareza primeiro. Então, normalmente a gente nunca começa com clareza, a gente começa em pesquisa, mas você tem que começar mais ou menos um ponto A, ponto B. Por exemplo, eu arrumei meu webcam esses dias com a IA. Tava ruim a tela dela e tudo mais. Eu falo, poxa, como que tira isso? Aí foi pesquisando, pesquisando, me deu resposta ruim. Depois fala, como faz isso? Eu falei, deu ruim. Depois, eu vi isso. Aí ele pensou, deu ruim. Aí eu de repente achei um vídeo no YouTube, que ainda é bom, que deu a solução para mim, que eu queria. Mas o que aconteceu? A IA, ela foi meu amigo de trocar ideias. E eu fiquei frustrado, eu não cheguei na solução que eu queria. Mas só porque eu fiquei ali trocando ideia, trocando ideia, trocando ideia, o que aconteceu? Me gerou clareza no que eu queria. Aí eu achei a resposta em outro lugar. Mas eu estava claro do que eu queria. Vocês entenderam? Eu achei a resposta dentro. Eu achei um vídeo que um cara estava fazendo uma outra aplicação, mas nas várias etapas que ele estava fazendo, eu sabia que quando eu chegava na etapa 2 era o que eu queria, eu não queria o resto, eu queria a etapa 2. Mas eu fiquei cirúrgico, eu consegui achar um vídeo que, se eu pesquisasse normalmente, nunca ia achar, porque eu fiz uma ginástica mental com ele antes. Alright? Então, isso vai ajudar você a ter clareza. Não sei o que fazer. Brinca com ele, joga com ele, conversa. Alright? Tem a função, se você não tem o chat GPT no celular, my friend, my friend, baixe ele, você consegue falar com ele também, ele falar de volta, tem a versão de call, né? Então tem como usar. Porém, deixa eu dar mais duas ferramentas tops para vocês, que vai encerrar minha parte de introdução, porque os use cases que eu estou usando, eu vou precisar outros workshops para mostrar para vocês. Tem gostado, guys? Tá ajudando? Deu uns estralou a mente de alguém aqui? Yes? Os bingos? Eu participei de uma mentoria que o cara falou, cadê os bingos? Quero saber os bingos. Os insights, né? Os insights são os bingos.
Então, ó, deixa eu mostrar mais outras duas ferramentas que vocês conseguem utilizar bem. E vamos lá, ó, ele já deu aqui o arquivo para eu baixar, vamos ver. Às vezes o arquivo baixa, às vezes não baixa, tá? Então você tem que pedir ele uma, duas vezes. Nunca desista na primeira opção. Essas coisas não são perfeitas. Às vezes ele dá uma opção, várias vezes o link não funciona. Eu falo, ei, o link não está funcionando. Ele vai e arruma. Alright? Então, é interessante, porque ele é ao mesmo tempo a pessoa que te ajuda, ao mesmo tempo que se arruma. Ok? Alright? Então ele faz tudo. E não é intuitivo isso no começo, sem entender essa coisa. Ó que legal. Ó o Excel aqui feito. Ó que bacana. Bem conciso, bem direitinho. Ok? Se você está fazendo igual... Eu gosto de dados. Aí, dica, Cauane, Sara, Leandro, quem manda coisas para mim. Eu amo coisas simplificadas. Eu não quero ver sua conversa no chat GPT. Me manda isso. Alright? Me manda isso aqui. Me manda isso que aqui, base, o que eu vejo? Próximo evento da escola. Minutos, distâncias, preço para 3 pessoas, prós, contra. Um pró, um contra. Caraca, rápido, toma uma decisão aqui. Olha, vamos fazer, baseado aqui, eu acho que o zoológico é uma opção até interessante para a escola, hein, Sarah? Grande variedade de animais, espaço livre educativo, pode ser cansativo e cheio nos finais de semana. Mas interessante, interessante. Eu pensaria aqui. Interessante. Porque o Aquário é bom, mas é caro. Tá caro. E o Museu da Manchete tá caro também. Mas, ó que legal. Pessoal, quando você lida com alguém que precisa tomar muitas decisões, dá coisas mastigadas para a pessoa. Dá placa. Assim, 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 assado. Alright? Olha a vantagem. Eu estou falando isso não só para você da minha equipe aqui, mas estou falando isso para os alunos, os profissionais e todo mundo. Mas, Lucas, o meu superior, o meu gerente, o meu líder, ele não poderia, ele mesmo, fazer um chat para ganhar tempo? Sim, ele poderia. Mas, pessoal, a gente ainda está restringido a 24 horas por dia. Ao invés de eu pesquisar eventos, eu estou pesquisando. Vocês viram meu BO, né, que eu tenho que fazer? Alguém quer montar funil de vendas e fazer vendas? Eu preciso destrinchar aquela coisa lá. Alright? Então, se alguém usando IA consegue ser produtivo, é por isso que os seres humanos ainda vão ser úteis. Porque se você ainda tem um ser humano que precisa tomar decisão, você precisa um outro sendo produtivo e dar o quê? Coisa mastigada. Você fez todo aquele trabalho. Aí fez todo o trabalho, mas seu trabalho foi também inteligente, foi trabalho de pensar, né? Trabalho de extrair o melhor resultado. E você só manda o arquivo para o seu diretor, para o seu líder, assim, ó, essas são as opções, tá, tá, tá. Eu iria, e ainda dá sua opinião, tá? Não esqueça de colocar sua opinião no final. Eu iria para isso, isso, mas aqui a base de pesquisa para você ver melhor. E se a pessoa pede mais informação, você já tem lá na conversa do IA. Aí você só volta na conversa, gera um resumo maior disso. Aí você manda. Ó que legal, ó que fácil, ó que bacana, ok? Porque isso é muito importante. E outra coisa muito importante, você pode perguntar para ela, para a IA, como que seria legal apresentar isso numa reunião, numa equipe? Ó, meu diretor, o vice-presidente vai estar aqui e tudo mais. Qual a melhor forma de apresentar isso, se você não tem ideia? Ok? Ele vai dar as melhores práticas que todo mundo usa. E claro, sempre recebe feedback. Pergunta para a pessoa: você gosta de receber assim? Dessa forma foi legal? Ou você quer de uma outra forma? Isso vai ajudando você a ser melhor. Eu estou falando seus superiores, ao mesmo que agora para o nosso contexto aqui em Inglês Active, a gente faz isso para os alunos. Olha que legal. Você gostou de receber assim? Gostou de fazer dessa forma? Vamos montar. Eu estava falando com meu pai está falando, minha aluna precisa treinar Present Perfect. Traduz 5 perguntas de Present Perfect, Affirmative, Negative e Interrogative. Me gera em português, o aluno tem que traduzir isso em inglês. Manda para o WhatsApp para o aluno. Puf. Ou manda no grupo do WhatsApp. Que os nossos grupos do WhatsApp precisam ter um pouquinho mais movimento,
coisinhas extras, você pode pedir a IA para gerar para você, ok? Depois, mais para frente, eu vou mostrar para vocês automações que ela consegue preencher uma planilha sozinho e mandar sozinho para você, ok? Então, são chamadas automações isso. Mas, ó, para encerrar, mais dois. Lembra que eu comecei falando sobre curiosidade? Você tem que ser curioso, né? Então, eu vou mostrar. E tudo isso, pessoal, eu aprendi praticamente sozinho. Um ou outro eu peguei de ideia no, num curso que eu fiz, mas é muito fuçando, é muito assistindo vídeos de YouTube, muito Instagram, que é um hack particular. Eu falo isso para os meus alunos, mas vou falar isso para vocês também. Uma vez eu já falei isso com uma equipe nossa alguns anos atrás. Seu feed do Instagram, do YouTube, do TikTok, das suas coisas, tem que incluir coisas produtivas. Quantos de nós tem tempo para parar para estudar? Ok? Muito pouco, né? Parar para estudar. Então, se você já vai acessar YouTube, você já vai acessar seu Instagram, você já vai acessar seu Instagram, por que você não ter pílulas de educação um pouquinho lá também? Então, segue pessoas que falam sobre IA no Instagram, segue pessoas que falam sobre IA no YouTube, segue pessoas que falam sobre isso. O que acontece? Assina newsletters. Muito das minhas dicas, esse prompt desse cara foi de um newsletter que eu sigo, tá? Um cara que manda, ele vê tudo o que está acontecendo no IA, resume no newsletter e manda no newsletter para mim, no e-mail. Eu recebo 1, 2 vezes por semana essa newsletter e eu vejo tudo de novo do IA. Aquele IA de apresentações, Thiago, o Gama, né? Inclusive, pessoal, para essa reunião agora, esse treinamento, eu usei IA para me ajudar a condensar a reunião. Ó, cadê? Eu criei uma pastinha aqui, treinamento de IA para. Ó, eu fiz as perguntas, ó, eu fiz várias perguntas. Só para vocês verem como eu fiz. Fiz um prompt, é um comando, tá? A palavra prompt é comando. Então, eu dei um prompt para ele me gerou treinamento, introdução à inteligência artificial à escola. Eu falei, não, faz melhor. E eu colei uma outra informação nele. Aí ele, melhorzinho aqui. Aí eu ainda falei, ok, modifica ele. Ele tem uma função chamada lousa, que ele abre a lousa assim. Aí ele finalizou. Aí eu peguei esses slides, joguei no Gama, que é esse aqui. Deixa eu tentar exit essa apresentação. Que é Gama. Gama, né? Gama.app, que ele gerou os slides para mim, né? E tudo isso foi gerado para mim. Então, depois eu vou mandar isso para vocês lerem um pouquinho melhor. Mas ele está resumindo tudo o que eu falei. E eu ainda ia mostrar para vocês um vídeo que eu assisti no YouTube que fala esse vídeo aqui. Stanford Creativity Expert, The Simple Shift to 10x Your AI Creativity. Então, esse é um professor de Stanford, um expert em criatividade. Essa simples mudança vai aumentar sua criatividade com o IA em 10 vezes. Eu usei... Tá, deixa eu... Para não confundir demais, senão eu vou sair do tema aqui. Deixa eu diminuir aqui. Ok. Ó, existe uma outra ferramenta que ajuda você. Eu vou passar mais 2 ferramentas de IAs para encerrar, que vai ser a lição de casa, vocês estudarem como usar ela. Porque no próximo workshop vou entrar um pouquinho mais fundo delas e usar mais exemplos. E eu quero que vocês já tenham um gostinho de ter usado elas. Okay? Então, se você está usando a versão gratuita do ChatGPT e você acaba os créditos e tudo mais, vou recomendar uma chamada Grok. grok.com. O Grok
ele é a IA do Elon Musk, do Twitter, ok? E para algumas coisas ele é melhor que o ChatGPT, alright? E ele tem as mesmas funções. O que você faz? Você usa o mesmo prompt no ChatGPT e nele, e você vê qual das respostas que você mais gosta, ok? Você vai conseguir ter as funções bom. O Grok é muito preciso, muito bruto, muito direto, ok? Então, eu amo usar ele também. Então, eu tenho os dois baixados no celular, ok? Então, ele é fantástico, vocês vão gostar. E ele cria imagens muito legais. Então, generate an image of... Eu esqueci da criação de imagens, que é outra função muito top que o ChatGPT tem e ele tem também. Mas generate an image of Elon Musk teaching English in a school. Photorealistic. Tá. Isso é muito simples. Tem prompt de imagens que você estuda como gerar um prompt de imagem completo. Você aprende a fazer um prompt de imagem bom. Isso é muito raso, tá? A imagem é outros 500. É outros 500. Mas vocês vão gostar do Grok. Deixa ele gerar aqui. E por último, eu vou mostrar para vocês um do Google. Esse é demais. Esse é fantástico. Chamado Notebook LM. Então, vou criar um novo notebook aqui. E o que ele faz? Ele gera um bot, um chat GPT, baseado no conteúdo que você mandou para ele. Você pode mandar PDFs, áudios, coisas do Google Drive, sites, copiar texto ou, a melhor de todas, links do YouTube. Então, eu estou estudando IA, não tenho tempo para assistir vídeos. Ou vou pegar um vídeo aqui que eu pedi para a Sara assistir esses dias, que ela levou uma eternidade para assistir. Sorry. Alex Hormozi, Time Blocking. Pessoal, esse vídeo é top. Todo mundo tem que assistir esse vídeo. Alright? Às vezes, Só pego o link do vídeo, volto aqui, YouTube, cola, insert, espera um pouquinho. Porque é do YouTube, ele já lê a legenda, ele já me dá um resumo, ele já me fala o que está sendo feito aqui. Mas aí eu posso perguntar para ele. Como ele não tem o botão de falar, eu uso esse aqui. Ok, generate a detailed resume of this video with clear action steps and give it to me in Brazilian Portuguese. Pum. Ele vai gerar. Aí, eu posso, enquanto ele está gerando, eu posso anexar quantos vídeos eu quiser aqui, para ele resumir. Eu estou fazendo um estudo profundo de IA. Eu pego uns 10 vídeos, jogo para cá e ele gera um bot baseado naqueles vídeos para eu poder conversar com ele, me dar resumos, me dar melhores ideias. Eu não vou fazer tudo dele, porque tem umas funções muito legais. Olha que legal. Resumo detalhado do vídeo. Se você luta com foco, experimente meu sistema de produtividade. O objetivo do vídeo. E olha que legal, se você aponta aqui, ele fala exatamente do texto onde foi. Então, ele dá a referência. Porque aqui ele está lendo o vídeo. Esse é o script do vídeo, tá? Ele está aqui. Então, ele puxa exatamente de onde eu quero. E o melhor de tudo, eu não tenho tempo para ler tudo. Tem aqui Deep Dive. Esse carinha é chamado Deep Dive aqui. Eu vou gerar um podcast em qualquer língua que eu quiser, de 10 a 15 minutos, 2 IAs vão discutir o assunto e eu só escuto enquanto eu vou fazer outra coisa. This is mind blower, ok? Esse aqui é o Notebook LM
Ele faz, ok? Então, ele é um resumão. Aí que eu faço, nossa, aí eu fico brincando com esse, com o ChatGPT, com o Grok. Eu pego a resposta de um, jogo no outro, monto aqui em cima, monto aqui, monto aqui. Você consegue blow your mind away, ok? Pode criar provas em cima do vídeo, a nossa aplicação do inglês, pode criar provas em cima do vídeo, um study guide, brief doc, um FAQ, né, um timeline. Deixa eu criar uma coisinha que é muito legal, que é o mind map. Mind maps são fantásticos para você visualizar os conceitos, ok? Você poder visualizar bem o que tá sendo feito. Então, assim, deixa eu ver se quanto ele tá. Aqui, o mind map já está pronto. Olha que legal. Productivity System, Maker versus Manager. Então, eu posso entrar nos assuntos. E se eu gostei de um tópico, é só clicar nele. Se eu clicar no tópico, ele resume aquele tópico aqui no bot. Então, é muito, muito fácil. Eu posso baixar esse mind map também. Então, um jeito muito legal. O Notebook LM é muito bom para estudar, tá? Fazer pesquisas, estudar, ficar mais profundo no assunto. Então, o ChatGPT pode te dar ideias e pode também estudar por ele, mas aqui é muito legal. Eu quero mostrar para vocês isso. Meu, minha conversa está pronta. You ever Então, get to the end of the day and just think, where did all that time actually go? Oh, absolutely. You know, you've been bouncing between meetings, answering emails, putting out little fires. You feel busy, right? They're constantly busy. But the big stuff, the projects that really move the needle, they haven't budged. Or maybe you finally carve out some focus time and bam. Yeah, another notification, another quick question that pulls you right out of it. Exactly. It's that Então, dois bots vão conversar sobre o assunto para você. Então, é como se fossem dois amigos que estudaram o assunto, e eles vão bater um papo e você... É um podcast, ele criou um podcast sobre aquele assunto. Você pode baixar isso aqui, postar em outro lugar. E o melhor de that todos, feeling of Interactive Mode. Eu também posso entrar no podcast. Deixa eu ver se eu consigo. Join. you have to get to the end of the day. Oh, hey there, what's up? Hey, I'm very good, thanks. What is Alex Hormozzi's main tip? What is this all about? What's a maker? What's a manager? Well, hello there. So glad you're doing well. It's great to have you with us. You've jumped in at just the right moment. We were about to explain all of that. Yeah, let's unpack this for you. So the main idea we're exploring comes from a video by Alex Hormozzi. Ele respondeu me ouvindo, tá? Ele ouviu minha pergunta e os dois, bem-vindo aí, tudo mais. Vamos responder a sua pergunta. Como se fosse um talk show, os dois estão no rádio, você ligou para o rádio para fazer uma pergunta. Alright? Então, essas são as funções, guys. Isso que é o que eu acabei de fazer com vocês. Levei vocês no último andar, na salinha escondida, e mostrei para vocês o que tem de possibilidade. Alright? Isso para nossa escola é fundamental a gente começar a estudar e utilizar, porque a gente só vai ganhar produtividade para nós e nossas funções, ok? Nossos alunos vão ser melhor atendidos, as criações são ilimitadas em cima disso. Então, nós temos que virar experts em IA. Pessoal, IA é a coisa mais importante, é a linguagem mais importante que tem, a habilidade mais importante do momento, de agora para o futuro. Quem dominar a utilização dela vai ter um futuro muito melhor de quem não. Alright? Então, nós aqui na Inglês Active, quero todos vocês brincando. Como você vai aprender? Curiosidade. Brinca com a ferramenta, pergunta todas as suas perguntas mais bobas, mas não tem jeito certo ou errado. Tem melhores jeitos e melhores coisas, mas não tem certo ou errado. Utilize, brinque, vamos em frente com isso, ok? Entra um pouquinho mais profundo, não seja só superficial, porque nós vamos
transformar inglês ativo através da IA. A IA está transformando todas as empresas. Então, eu só decidi que a gente vai usar a IA a nosso favor. E eu preciso todo mundo usando, porque eu sou uma cabeça só. Não dá, por mais que é legal tudo que eu faço, eu posso ser mega produtivo, existe muito mais conteúdo no mundo do que minha vida consegue, eu consigo consumir toda a minha vida. Ok? Então, cada um aprendendo, um compartilha as melhores experiências com o outro, como eu fiz aqui com vocês. Ok? Da mesma forma que eu fiz aqui com vocês. Isso que eu quero para a gente poder fazer mais e mais. E, se vocês gostarem, a gente vai tornar isso uma série. Pelo menos uma vez por mês, eu trago o que é de melhor de IA para vocês. E se os nossos alunos gostarem disso também, a gente vai postar na nossa plataforma também. Vai ser exclusivo para quem é aluno da Inglês Ativo, ou pelo menos vai receber em primeira mão, depois a gente posta nas redes sociais. Vocês vão estar, só pedir que a gente vai fazer mais sobre isso. Ok, guys? All right? Good? Very good.